Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Yuri Valens e no vídeo de hoje vamos analisar o KINEA Rendimentos Imobiliários, ou mais conhecido como KNCR11. Será que vale a pena investir nesse fundo? Venha saber comigo. Então, pessoal, antes de iniciarmos a nossa análise, gostaria de fazer um pedido muito especial para vocês, é que se inscrevam no nosso canal, caso você não seja inscrito. Isso não vai custar nada para você e nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. Caso você já seja inscrito, fica aqui o nosso agradecimento por esse tipo de apoio. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês para analisarmos o KINEA Rendimentos Imobiliários, ou mais conhecido como KNCR11, para saber se vale a pena ou não investir nele. Pessoal, aqui está a minha tela compartilhada com vocês e nós já temos aqui alguns indicadores sobre o KNCR, que o seu yield está em 0,35, o último rendimento foi de 30 centavos, o seu PL é de quase 4 bilhões de reais, ou seja, ele é um dos maiores fundos imobiliários que temos listado na nossa Bolsa de Valores. E ele possui um valor patrimonial de R$ 99,92 por cota emitida. Mas antes de entrarmos nessa análise detalhada dos seus indicadores, cabe frisar que ele é do segmento de papéis, com foco mais nos CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Ele possui uma gestão ativa, sua data de registro é de 2012, possui quase 40 milhões de cotas emitidas, que estão concentradas na mão de quase 67 mil pessoas. Lembrando que são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Agora vamos analisar com mais detalhe os seus indicadores. Na data de gravação desse vídeo, seu preço de mercado está em R$ 86,90, sendo que a sua mínima foi de R$ 80,40 naquela data histórica em que o IFIX caiu mais de 16%, e a sua máxima nos últimos 12 meses foi de R$ 107,80. O seu valor patrimonial, como eu já mencionei, está em R$ 99,92, o que dá um P sobre VP de 0,87. O que é isso, Yuri? É o preço de mercado dividido pelo valor patrimonial. Então aqui nós já temos um bom indicador, pois ele está com preço descontado em relação ao seu valor patrimonial. Isso quer dizer que hoje no mercado as suas cotas estão 13% mais baratas do que o valor patrimonial de cada uma delas. Mas vamos analisar com mais calma os outros indicadores para saber se realmente vale a pena ou não investir no KNCR. Outro dado importante é a sua liquidez. Ele tem uma liquidez diária de 4 milhões de reais, que daria uma movimentação por mês em torno de quase 90 milhões de reais e uma participação no IFIX de 4,1%, uma das maiores participações no nosso índice de fundos imobiliários, pessoal. Então aqui ele também possui um bom indicador, pois se porventura você precisar desfazer da sua posição nele, você não vai se preocupar quanto à liquidez, pois ele possui uma boa liquidez. O seu último rendimento pago foi de 30 centavos. E aqui nós temos outro indicador, que seria a rentabilidade dele, ou mais conhecido como o yield. Se pegarmos esse pagamento e dividirmos pelo valor atual de mercado, temos que a sua rentabilidade ficou em 0,34% ao mês, que daria 4,14% ao ano. Nossa, uma rentabilidade muito abaixo, né, do que nós costumamos verificar no mercado, apesar que está bem superior à nossa queridinha poupança, que para quem não sabe, a poupança hoje está em 1,57% ao ano. Então o KNCR, querendo ou não, está rendendo mais do que 2 vezes a poupança e até mais do que 2 vezes a nossa taxa Selic, sendo que ela está em 2,25% ao ano. Agora, pessoal, vamos fazer com base no seu histórico dos últimos 24 meses de pagamento. Se ele efetuasse um pagamento de 52 centavos por cota, dividido pelo seu preço atual de mercado, que é de R$ 86,90, teríamos uma rentabilidade mensal de 0,59, o que daria uma projeção de 7% ao ano. Então, isso sim daria uma boa projeção. Mas o que acontece? Se observarmos o histórico aqui do KNCR, vocês vão perceber
que os seus rendimentos estão caindo com o passar do tempo, com quedas expressivas a partir de abril do ano de 2020. Mas por que ele está tendo essas quedas? Será que foi impactado pela crise? Isso nós vamos descobrir quando formos analisar o relatório gerencial mais adiante. Então fica até o final do vídeo para vocês saberem por que os rendimentos do KNCR estão numa queda constante. Agora, outro indicador que gostamos de analisar é o portfólio desse fundo, para saber se ele possui investimentos diversificados, dando o que? Mais segurança para nós investidores quanto ao risco do investimento. Atualmente ele possui uma LCI e possui quase 50 certificados de recebíveis imobiliários. Então, quanto ao indicador da diversificação, ele também apresenta ser um bom investimento, pois ele possui um portfólio diversificado. Para quem acompanha o canal, sabe também que um indicador que gostamos de verificar é a quantidade de fundos imobiliários que possui o KNCR no seu portfólio. Como vocês podem observar, vários fundos, eu não vou nem contar a quantidade desses fundos, mas vários fundos possuem o KNCR no seu portfólio, que seria então um indicador de segurança para nós, né, que estamos pensando em começar a investir nesse fundo, pois vários outros fundos que são geridos por investidores profissionais já possuem ele no seu portfólio. Mas, como eu mencionei, vamos analisar o relatório gerencial, pois ele será o divisor de águas para sabermos se vale a pena ou não investir no Kinea Rendimentos Imobiliários. Aqui está o relatório gerencial do mês de junho de 2020, que foi o último relatório divulgado por esse fundo, na data de gravação desse vídeo, e ele trouxe aqui algumas informações importantes. Primeiro, que o fundo se pauta em investimentos de operações de baixo risco, e por isso a carteira ela permanece adimplente. Ou seja, eles não tiveram nenhum tipo de inadimplência. O que seria inadimplência? Seria o tomador desses créditos não efetuar o pagamento do seu empréstimo, já que ele é um fundo que se pauta mais em certificados de recebíveis imobiliários. E também ele não possui vacância financeira, que seria a postergação dos pagamentos dessas obrigações. Já que os seus investimentos são de baixo risco, não há porquê dele também postergar esses pagamentos, e nós vamos ver o porquê disso. A maioria do PL do fundo atualmente, ou seja, 87%, ela está atrelada a garantias reais de alienação fiduciária, cessão fiduciária de recebíveis e ou fundo de reserva. Ou seja, se porventura os tomadores desses créditos, né, desse empréstimo, ficarem inadimplentes com o fundo, ele tem essas garantias reais para poder receber o seu empréstimo de volta, que seria a própria alienação fiduciária dos imóveis que foram utilizados para garantir esse empréstimo, ou até mesmo a cessão fiduciária dos recebíveis. O que seria isso? O recebível imobiliário, que seria aqueles aluguéis que efetua o pagamento para o empreendedor e depois ele repassa o pagamento para o fundo para amortizar e também paga os juros pelo CRI que foi disponibilizado do fundo para aquele empreendedor. Ele pega o fundo, já recebe diretamente desses recebíveis. E temos aqui um destaque que 13% desses devedores são de alta qualidade, com destaque aqui para esses tomadores de crédito, que é a Petrobras, a Quirela e a MRV, todas as empresas que já estão listadas na Bolsa de Valores. E ele destaca aqui também que os recebíveis imobiliários baseados em lajes corporativas possuem um LTV entre 50% a 70%. O que é o LTV, Yuri? É quanto o valor do empréstimo representa em relação ao valor do empreendimento, que às vezes está atrelado na alienação fiduciária, ou seja, que é dado em garantia para aquele empréstimo. Para saber esse percentual, basta você pegar o montante total que foi emprestado pelo fundo através dos recebíveis imobiliários e dividir pelo valor dos imóveis que estão atrelados na garantia fiduciária desse empréstimo. Ou seja, você pega lá que o fundo emprestou 10 milhões de reais para um empreendimento, e esse empreendimento vale 20 milhões de reais, e esses 20 milhões de reais estão garantidos, caso fique inadimplente desses 10 milhões, nós temos o LTV de 50%. Bastante dividir esses 10 milhões pelos 20 milhões de reais. E o do shopping center possui um LTV até melhor, pois está entre 40% a 60%. Ou seja, o fundo prestou menos ainda, com garantias maiores ainda do que
o das lajes corporativas. E tem um destaque que o fundo recebeu no mês de junho o pagamento antecipado do CRI do shopping Tucuruvi e que ele deu um resultado de 11 centavos por cota que será distribuído ao longo dos próximos meses. Então o fundo não distribuiu nesse último pagamento, ele preferiu reservar esse valor para os próximos meses. Agora vamos para algumas características importantes desse fundo. A sua carteira de CRI, ela está atrelada quase 86% a CDI. E nós vamos ver que isso não é uma boa coisa logo adiante. E a alocação do setor dos CRIs são de 42% de lajes corporativas, 28% de shopping center e 14% de construção civil. E depois os outros possuem pequenas participações. Os rendimentos, como eu mencionei, vêm caindo ao longo do tempo, desde julho de 2019, como vocês podem observar nesse resumo que eles colocaram aqui na tabela de rendimentos no relatório gerencial. Apesar dessas quedas, vocês podem observar também que a rentabilidade comparada com a CDI ao longo desse tempo vem aumentando, mas isso não quer dizer ser um bom indicador e vamos ver logo adiante. Então nós temos aqui, pessoal, a composição da carteira desses ativos do Kinea Rendimentos Imobiliários. E por que esses rendimentos vêm caindo ao longo do tempo, Yuri? Por causa desses dois fatores aqui, o indexador e a taxa que o fundo cobra por esses recebíveis imobiliários. Como ele está atrelado a operações de baixo risco, quer dizer que a sua taxa de juros que ele cobra também são bem pequenas. E a maioria delas, se vocês observarem aqui na taxa de indexação, está atrelada à CDI. Qual que é esse problema? O problema, pessoal, é que a CDI, se vocês estiverem acompanhando, está em queda constante desde o ano passado, quando início de janeiro de 2019 estava em torno de 6,4% e hoje, na data de gravação desse vídeo, já está em 2,15%. Observe a queda brusca que teve e ainda para o final desse ano, até o final desse ano, os analistas preveem uma queda maior ainda da taxa Selic e, consequentemente, da CDI. E qual que é o ponto fundamental aqui? Que, além da taxa CDI estar caindo bastante, a taxa que foi atrelada a ela está muito pequena. Por isso que os rendimentos do fundo estão baixíssimos, se formos pegar o seu histórico de pagamento. Por quê? Se vocês observarem aqui nesses que eu destaquei, olha o tanto que essa taxa é pequena comparado com outros fundos imobiliários. Pois, nesse CRI aqui, eles atrelaram a taxa CDI mais uma taxa, ou seja, seria um juros híbrido, que é aquele que é pós-fixado, mas com uma taxa fixa. E o que isso quer dizer? Que hoje seria a taxa CDI, que está em 2,15%, mais 2%. Agora observe o tanto que essas taxas são pequenas. 2, 2,5, 1,3, 1,3, 1,75, 1,45. Para esses empreendimentos com destaque, que são a maior participação em razão do PL do fundo, olha o tanto que essas taxas são quase ínfimas, 1,3, 1,3, 1,4, 0,99%, pessoal. 2,15, 106% da CDI. Olha isso, para Quirela, olha que juros risórios, né? Para Quirela é muito bom, mas para nós, cotistas desse fundo, é uma, desculpe o linguajar, mas é uma porcaria. Temos esse outro aqui de 1,9. Então, por isso que com essa taxa CDI em queda e como essas taxas atreladas a essa CDI são ínfimas, ele não apresenta ser um bom investimento. E a previsão é que essa taxa CDI caia mais ainda. E como essa taxa que soma a CDI é baixa, os rendimentos desse fundo só tendem a cair de forma expressiva. E se formos comparar com o mercado, há vários outros fundos imobiliários com uma rentabilidade muito superior ao KNCR. Por isso, eu acho que não vale a pena esse investimento. Mas alguns podem falar, Yuri, e se for para o longo prazo? Pois o KNCR ele está atrelado à CDI, que está atrelada à nossa taxa de juros. E sabemos que o mercado é cíclico. Então, no futuro, pode ser que os juros voltem a subir. E você tem razão nesse sentido. Mas qual que é o problema? O problema está aqui, pessoal, que o prazo médio de duração desses contratos do KNCR é de aproximadamente 7 anos. Então, para esses próximos 7 anos, eu não vejo como
uma taxa de juros nossa crescente àqueles percentuais que vimos há 5 anos atrás, em 2015. Lógico que tudo é possível. Eu não vejo chegando mais naqueles patamares durante esse prazo de 7 anos. E vamos pensar aqui, após 5 anos que aí sim as taxas de juros começam a subir, o KNCR terá uma rentabilidade baixa, pois quando começar a subir essa taxa de juros, os seus contratos já estão vencendo e pode ser que esses tomadores de empréstimo eles já resolvem antecipar, igual foi o caso de um recebível que foi antecipado, como vimos aqui no início do seu relatório gerencial. Então, na minha humilde opinião, eu acho que não vale a pena investir no KNCR, pois nesse cenário de curto prazo, com a taxa de juros em queda, ele possui uma rentabilidade bastante ínfima. Faça aqui seus comentários se vocês investem ou não no KNCR, se vocês acham que vale a pena ou não investir nele e compartilhe o vídeo para outras pessoas. Se você não for inscrito, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal para acompanhar o nosso trabalho. Nos vemos nos próximos vídeos.